Graça e paz. A reflexão que eu preparei para nós hoje está em Mateus 22, 37, onde traz para nós refletirmos se estamos aprendendo o amor de Deus. Jesus disse: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nesses versículos podemos meditar que quando alguém pergunta para nós se estamos amando a Deus, o que a gente responde? Que sim, amamos a Deus. Mas quando o nosso próximo tem um comportamento com a gente de forma que não está dentro do amor de Deus, nós não sabemos entender. Logo ficamos magoados. Não é assim que acontece? Então percebemos que não estamos conseguindo amar o nosso próximo. Então vamos lá em João 4, versículo 20. Que diz assim: se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Quando não conseguimos entender o nosso próximo e permitimos que uma palavra que foi nos dita, ou uma ação, uma atitude, um comportamento que o nosso próximo teve com a gente e a gente não soube compreender, e deixamos aquilo descer para o nosso coração, então não estamos compreendendo o amor de Deus. E aí também vamos perceber que se não amamos a Deus porque não conseguimos amar o nosso próximo, que diz que temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, então descobrimos que nem nós estamos nos amando. Então, esse é um pensamento que muitos não compreenderam, porque a gente sempre pensa que está amando a Deus. Mas quando vamos fazer a nossa reflexão, percebemos que não estamos. E nós podemos compreender quando estamos amando a Deus, é quando alguém, o nosso próximo, faz isso que faz com a gente, ou com palavras, como eu citei, ou com atitudes. E aquilo já não nos magoa mais. A gente passa a compreender, porque a gente vai olhar para ele, e aquela atitude que para nós nos magoou, nós vamos compreender que nele falta o amor de Deus, e que você já está compreendendo o amor de Deus. Então, o que fazemos? Oremos pelaquela pessoa que teve um comportamento inadequado com a gente, porque, com certeza, quando alguém tem um comportamento assim com a gente, ela não conhece o amor de Deus. E se nós estamos aprendendo o amor de Deus, temos que passar para ela. Né? Não é assim que acontece? Nós somos muito parecidos, o pensamento da gente, né? Eu também
teve momentos na minha vida lá atrás que eu ficava muito entristecida com o comportamento do próximo. Mas hoje, dentro da palavra de Deus, a Bíblia, onde tem grandes conhecimentos, grandes ensinamentos para nós, percebemos o amor dele, que ele nos diz que temos que amar como ele nos amou. Então, já agora, nos dias de agora, engraçado que teve um ano no trabalho, que o meu setor é um setor somente de mulheres. E nem todo mundo que está dentro da igreja, a gente às vezes fica pensando, né? Bom, estamos dentro da igreja, a gente vai, é para ter, né, o amor de Deus. Mas a gente se espanta, porque a gente vê no nosso dia a dia outras pessoas que estão dentro da igreja, mas que não estão aprendendo o amor de Deus, né? Então a gente fica espantado, mas aí a gente para e pensa, lá no meu setor, uma colega minha se alterou comigo. Em outro momento, lá atrás, eu ia me entristecer. Mas eu resolvi fazer de outra forma, porque Deus tem me ensinado o amor dele. Então, eu conversei com ela, a forma que eu penso, pelaquilo que ela falou comigo, mas eu não permiti que aquilo descesse para o meu coração. E se fosse antes, desceria. O que eu ia fazer? Eu ia me afastar dela. Se ela precisasse de uma ajuda, eu não ia ajudar ela. Né? Não é assim o nosso comportamento? Nossa, que vergonha, né? Quando olhamos. Mas naquele momento, quando eu conheci o amor de Deus, eu fiz diferente. Após eu nós ter tido uma conversa que ficou um pouco assim, né? Como ela estava alterada, eu não permiti descer para o coração. E não descendo para o coração, só que ela teve uma postura, mas ela também é de dentro da igreja. Mas ela teve uma postura que ela me excluiu. Mas eu não excluí ela da minha vida. Ela continuou, porque eu já estou entendendo o amor de Deus. Então, nós estávamos ali no ambiente de trabalho que a gente trabalha juntas, e o que ela precisasse, eu estava ali, pronta para ajudar ela. Independente dos nossos alteramentos que estivemos, né? Eu estava ali pronta para ajudar no que ela precisasse. O que ela esqueceu de fazer, eu ia e fazia para ela, entendeu? Não mostrar indiferença, tipo, a obrigação dela só fazer aquilo, mas eu estou ali, eu posso ajudar, né? No que ela tem que fazer. Eu vou lá, eu faço para ela. Eu mostro para ela o amor de Deus. E então, outro pensamento também, que a gente reflete, essa situação acontece com todos nós. Às vezes não é no ambiente de trabalho. Às vezes vai acontecer dentro de casa. Com um familiar, né? A gente vai se magoar com aquele familiar. Mas se a gente parar para refletir, aquele familiar nosso que está nos magoando, ele não conhece o amor de Deus. Por isso que ele está tendo aquela postura com a gente. Se ele conhecesse, ele não faria. Que nem Jesus, quando estava na cruz, pendurado, e ele olhou para o céu e falou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. E realmente eles não sabiam, porque se eles soubessem, não fariam aquilo com Jesus. E é o que acontece com a gente. O que a gente vê no nosso dia a dia, os comportamentos com a gente, eles não compreenderam, mesmo estando dentro da igreja tanto tempo, mesmo nascidos dentro da igreja, que a gente conhece várias situações, não é só aqui, a gente conhece, né, demais igrejas, não conhecem o amor de Deus. Mas eles acreditam que conhecem o amor de Deus. Mas se eles forem parar para refletir, a postura que eles têm com o seu próximo não é o amor de Deus. E se a gente não parar para entender isso, quando Jesus voltar, como que estaremos? Né? Como que vamos estar? Porque Jesus pode voltar todos os dias. Ele pode voltar hoje, amanhã. Todos os dias que a gente acorda,
É uma chance que Deus está nos dando de fazer as coisas diferentes, né? A oportunidade, olha que coisa linda. Cada dia que você acorda, você tem a oportunidade de fazer diferente. Porque se Jesus voltar, vamos estar prontos para Ele. Amém? E às vezes nós ficamos distraídos, não percebemos que Deus nos oferece misericórdia e graça e nos chama todos os dias ao arrependimento e à reconciliação. Amém. Essa é a nossa reflexão de hoje. E uma outra reflexão também, rapidamente, que me veio também, é que as pessoas ficam assim, não importa a religião, né? Deus é um só, realmente, Deus é um só. Mas e as religiões? As religiões. Para mim, o meu pensamento, religião é esse livro. A palavra de Deus é a religião. Porque aqui está tudo o que precisamos. Ou conhecer o amor dele. Então, em qual religião você está, você tem que entender que a religião verdadeira é a Bíblia, a palavra de Deus. É aqui que a gente conhece tudo que a gente desconhece. Amém, Senhor. Graças a Deus, por Deus permitir entendermos o seu amor, é tão grandioso. É tão grandioso o amor de Deus por nós. Se nós permitirmos entender esse amor, a gente vamos vendo. Que amor lindo, que amor maravilhoso. Amém.